assistir na parada. Como é que vai ser o seguinte? Nós vamos aqui. Queime só uma pergunta, por que do que nosso canal Fefoverso? Bom, eu conheço o canal Fefoverso há muito tempo. Bom, eu não gosto de trazer muito notícias do mundo, porque justamente não é uma área que eu gosto de mexer muito, que é muito área de tipo assim, fofoqueiro, twitteiro, tá ligado? Mas de vez em quando é bom trazer algumas notícias do mundo, e por isso eu tô trazendo meio que esse vídeo aqui do Kanye West, tá ligado? Eu só não entendi muito bem essa thumb e o título, mas enfim, bora lá ver? 3, 2, 1, play! O Kanye West decidiu registrar mês após mês, ano após ano, a derrapada da sua vida pessoal e profissional. E o título disso é In Whose Name? Em nome de quem? Documentário lançado nesse mês, dirigido pelo Nico Ballesteros, que acompanha 6 anos na vida do músico, com mais de 3.000 horas de filmagens. Caramba! Você clicou nesse vídeo já sabendo que o Kanye é uma figura polêmica, Pois correto? é. Quem foi ver o documentário talvez esperava ver um lado mais íntimo, um lado mais pessoal, talvez o homem por trás da figura polêmica, mas só se deparou com um compilado de cenas aleatórias de quase 2 horas que não entrega nada do que promete. Tudo que In Whose Name faz é mostrar como o Kanye foi se perdendo cada vez mais nos últimos tempos. Fica comigo porque nesse vídeo eu vou te contar o que a gente viu nessa produção e o que ela nos conta sobre o estado atual do artista. Eu já te adianto que dá pra ver um momento claro em que tudo mudou ali. Mas antes eu vou me apresentar, se você for novo por aqui. Oi, muito prazer, eu sou o Fefo Kaires, esse é o Fefoverso, é o nosso mundo pop onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos e muito mais. Se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @FefoKaires em todos os lugares. É meio confuso explicar o que é esse documentário porque ele não segue uma linha narrativa muito bem construída. Ele é o behind the scenes de alguns eventos conhecidos pelo mundo. Por exemplo, a gente vê as rachaduras no casamento do Kanye com a Kim Kardashian e como as discussões foram se tornando mais intensas e frequentes. A gente vê a sua relação com o movimento Make America Great Again e o seu apoio ao Donald Trump e como esse novo posicionamento político custou uma série de parcerias e queimou várias pontes pra ele. A gente vê o isolamento do Kanye do mundo, perdendo amigos, perdendo família, Mano, perdendo... é meio bizarro como, tipo assim, um artista, tipo assim, se posiciona pra um lado, acaba perdendo amigos, tá ligado? E, tipo assim, eu não acho muito inteligente, tá ligado? Eu prefiro ser neutro em relação à política. Hoje em dia, antigamente eu era muito mais pra direita da força. Hoje em dia, eu tô mais pra foda-se os dois lados, tá ligado? Eu não quero me associar a partidos políticos, tá ligado? Eu acho isso meio com uma besteira, você só perde a amizade e fica irritado com os outros meio que à toa, tá ligado? Eu meio que penso assim, exatamente, tá ligado? Então eu meio que caguei, tá ligado? Colegas de trabalho, tudo isso é pincelado no documentário. Então a produção não inventa nenhuma polêmica, só dá corpo àquelas que a gente já conhece. E apesar do documentário retratar 6 anos na vida do Kanye, de 2018 a 2024, as filmagens começam da época em que o rapper estava no auge. Sua influência em outras celebridades, sua presença marcante em eventos, a interrupção da Taylor Swift no VMA de 2009, começa por aqui. Eu achei interessante esse ser o começo do documentário, porque se a gente for pegar no detalhe, dá pra dizer que esse episódio de 2009 foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que fez a gente pensar, caramba, esse cara aí tá meio estranho, né? Talvez por isso essa cena faça parte da introdução do documentário. De qualquer jeito, quando a gente começa mesmo a ver as filmagens de 2018 pra cá, a gente escuta uma informação logo de cara. O Kanye diz que ele já tá há uns 5 meses sem tomar os seus remédios. E ele repete isso como se fosse um mantra de libertação. O Kanye... Ok. E isso não é muito legal, tá ligado? De se pensar, tá ligado? O cara doente da cabeça e não toma os remédios. É complicado, cara. Isso já me veio um estranhamento de cabeça, tá ligado? tem uma ideia muito, mas
muito perigosa, de que tomar remédio para sua saúde mental é modificar a sua personalidade. Não. Então, para ele, viver sem os remédios é aceitar a mente dele como ela é. É uma forma de resistir à opressão. Para ele, é um grito de liberdade. E eu acho particularmente que é a partir daqui que as coisas começam a desandar feio. Um dos trechos mais chocantes do documentário é sobre uma discussão que ele teve com a sua sogra da época, a Kris Jenner, sobre ter parado de tomar a medicação. Ele tá acusando a família Kardashian de ter tido um impacto na saúde mental dele e na imagem pública dele, enquanto a Kris tenta acalmar o Kanye, dizendo que ele deveria voltar a tomar os remédios porque isso faria bem pra ele. O rapper surta, bate o pé, faz birra, deixa todo mundo da sala assustado e diz: "Eu prefiro morrer do que voltar a tomar medicamentos." A Kris responde em lágrimas que ama ele, que se importa com o bem-estar dele e que queria que ele entendesse que ela só queria ver ele bem e saudável. Vale dizer... Pois é foda isso, tá ligado? Às vezes, tipo assim, tem gente que, tipo assim, não é meu estado natural, mas se isso parar de fazer bem você não tá, como é que se diz? Não tá fazendo bem a você mesmo se você parar de fazer essas coisas, tá ligado? E tem que parar de pensar assim, tá ligado? E deixar os outros te ajudar. De vez em quando é bom se isolar, mas tem que deixar os outros te ajudarem, porque isso não é normal, tá ligado? Isso não é normal, tá ligado? Eu mesmo tenho os meus surtos de raiva, mas eu faço isso em silêncio, porque ninguém merece saber o que eu tô sofrendo à toa, tá ligado? Ninguém merece, tá ligado? Cada um tem seus problemas, mas se a pessoa tá disposta a te ajudar, faça com que isso valha a pena, tá ligado? Faça com que o esforço dessa pessoa que tá tentando te ajudar, tá ligado? Faça valer a pena, tá ligado? Isso aconteceu alguns anos antes do divórcio com a Kim, então imagina como tava essa convivência já nos últimos momentos. Esse é um dos eventos que ajuda a gente a montar as peças do quebra-cabeças do que a Kim Kardashian quis dizer quando ela falou isso aqui em um episódio de The Kardashians. Essa é a parte mais difícil. Ela tava falando sobre a Khloe ter revisitado o Lamar, o seu ex-marido. Eu tenho um vídeo aqui só sobre a história deles. A Kim tava dizendo: essa é a parte mais difícil. Eu já passei por isso, quando você consegue ver algo que realmente muda a personalidade de uma pessoa e de repente ela não é mais a mesma e você nunca mais consegue ter aquela pessoa antiga de volta, mas também não consegue viver com a nova versão. Eu entendo. É mais difícil quando você não quer que o seu casamento acabe por razões pessoais, mas as circunstâncias mudam e forçam esse fim. Quando você não planejava isso e esse não é o resultado que você deseja, mas não há outra opção, é ainda mais difícil de superar. Pois é. Ela tava falando sobre a dor de ter perdido o Kanye que ela conhecia. E assim, não é segredo pra ninguém que a Kim comeu o pão que o diabo amassou nos seus últimos meses de relacionamento com o Kanye. E assim, não quero ser repetitivo aqui, mas eu tenho um vídeo só sobre esse divórcio e sobre a guerra que se instaurou depois dele, porque cada parte foi pra extremos opostos. Mas é fácil imaginar o que acontecia entre os dois, porque o documentário mostra o que o Kanye fazia na frente de todo mundo. Quando discordavam dele, ele batia o pé, fazia birra, igual um garoto mimado, e explodia de forma desproporcional. Eu falei pra você que ele já tava fora da... Tipo assim, a pessoa quando tipo assim, tira o medicamento dela, a pessoa vira uma criança praticamente, tá ligado? Se a pessoa principalmente tem problema de lidar com certas coisas que acontecem no dia a dia, você tem que literalmente, tipo assim, olha, você vai ter que tomar esse remédio porque vai ter que tomar, tá ligado? Tipo assim, tem que ajudar a pessoa, não importa o que ela diga, tá ligado? Se ela tem distúrbios mentais, você tem que, tipo assim, olha, você vai tomar esse remédio, ponto, e acabou, tá aqui o remédio, vai e tome na minha frente, tá ligado? Tem que fazer isso, as pessoas que estão ao redor dele, mesmo ele sendo rico e famoso, tem que ajudar, tá ligado? Eu penso muito nisso, sabe? Medicação aqui, né? Mas é importante ressaltar que o diagnóstico do Kanye é uma coisa meio subjetiva. Ele diz que foi diagnosticado com um transtorno bipolar, mas que esse diagnóstico estava errado e que na verdade ele é autista. Então eu não sei exatamente qual medicamento ele parou de tomar ou para qual tratamento. Eu só sei que ele
parou o que ele estava tomando. Então, apesar de não ser uma história com início, meio e fim, In Whose Name nos mostra como o casamento dele com a Kim foi se fragilizando por causa desse comportamento. Tem uma cena, inclusive, em que eles estão conversando no telefone e a Kim diz: Kanye, você tem que parar de sair por aí queimando todas as pontes e cortando seus contatos, porque você vai ficar sozinho depois. E ele responde: nunca mais diga isso. Nunca mais coloque no universo que eu vou ficar sozinho. Mas aconteceu. E não era difícil de prever. E eu não tô falando que ele tá sozinho do tipo sem amigos. Ele tá sozinho do tipo doendo no bolso, perdendo parcerias, perdendo contratos, sendo excluído de lugares. Ele tá alienado do resto do mundo. Uma das coisas que fez ele queimar várias pontes com seus colegas da indústria foi a sua associação ao movimento MAGA, do Donald Trump. Um episódio que chama a atenção aconteceu durante a participação do Kanye no Saturday Night Live, ainda em 2018, quando ele fez um discurso improvisado usando o boné do Make America Great Again, dizendo que a equipe do SNL tinha feito bullying com ele ao pedir para ele não usar o boné, e ainda criticou como o programa usa atores negros para tirar sarro de outras pessoas negras, como fazem quando tiram sarro do Bill Cosby, aquele ator infame condenado por abuso sexual. No documentário, a gente pode ver o Michael Che, um dos cabeças do programa, confrontando o Kanye nos bastidores e perguntando como ele pôde jogar os seus colegas ali na cova dos leões sem deixar ninguém dizer nada. O Michael disse que é foda, mano. Tipo assim, é complicado, velho. Tipo assim, a pessoa... velho. O foda é que o Kanye tá errado e, tipo assim, ele tá errado em criticar o Kanye também, tá ligado? O cara é um cara doente, tá ligado? O cara tem que ser um cara... que tem que ser ajudado meio que a todo tempo, mas o foda é que ele é uma pessoa rica, famosa e que tem voz, tá ligado? É esse o problema do Kanye. Ele é uma pessoa muito rica, muito milionária, mas tem um certo estilo de... Ele tem um certo estilo de vida meio excêntrico, tá ligado? Kanye se desculpou um tempo depois, mas ele nem tem certeza se o Kanye se lembra de tudo que ele disse, porque ele só tava soltando e soltando as coisas. E aqui a gente entra num ponto que permeia boa parte do documentário, que é a relação do Kanye West com o Donald Trump. Desde o início, o cantor sempre disse que a sua aliança a esse movimento estava baseada no discurso de liberdade. Essa era a forma dele resistir a um controle mental. Lembra que eu te disse sobre ele parar de tomar os remédios? Ah, é pra ser livre. Esse pensamento tá, em partes, no fato dele assumir esse lado político com tanta força. Quando dizem que ele não pode ou não deve fazer algo, ele sente que precisa fazer pra mostrar que ele é livre, pra mostrar que ninguém pode manipular ele. Então todo mundo diz que não faz sentido ele se aliar ao Donald Trump, pois é isso que ele vai fazer pra resistir ao controle mental da sociedade. Esse é o fio condutor de muitas atitudes do Kanye. Gente, ele se enxerga como esse mártir. E por ser essa figura tão disruptiva, o Kanye vive sob um ar de perseguição. Ele diz no documentário várias vezes que ele tá sendo perseguido, que ele tá correndo perigo, justamente por falar o que ele fala. Mas será que isso de fato tá acontecendo ou será que é só uma paranoia dele? Porque ele parece encarar as críticas como perseguição, mas ao mesmo tempo ele só faz o que faz porque ele espera receber críticas. Ele quer causar, ele quer ser controverso, ele quer fazer as pessoas se questionarem. Então, por que quando as pessoas questionam, ele encara isso como uma perseguição? Não faz muito sentido. Uma coisa que o documentário fez foi quebrar essa ideia de que o Kanye é um cara totalmente impulsivo e que faz as coisas sem controle. Porque, apesar do comportamento explosivo, a gente vê nas cenas que o Kanye sabe muito bem o que ele tá fazendo. Cada movimento ali é muito bem calculado. Né? Tipo assim, cada movimentinho dele é calculado e ele não faz as coisas sem pensamento real antes, tá ligado? E, mano, eu acho que, tipo assim, ele faz essas coisas por, mano, eu tô aqui, já que eu tô aqui, já que eu tenho muito dinheiro, por que não ser polêmico, tá ligado? Eu não preciso de mais, tá ligado? Eu já tenho dinheiro suficiente pra eu viver até o resto da minha vida do jeito que eu sou hoje. Por que eu vou me preocupar com a minha imagem, tá ligado? Tá ligado? Não, pra ele eu acho que não faz tanto sentido quanto antes, tá ligado? Ele mantém uma certa imagem.
Produção, a gente tem um artista dialogando não só com Donald Trump, mas também com Elon Musk, com Charlie Kirk. E tudo isso joga luz nesse discurso de perseguição dele. Será mesmo que o Kanye é uma vítima do assédio da mídia? Ou será que ele só tá fazendo exatamente o que ele quer fazer pra causar exatamente o que ele quer causar e transparecer a mensagem que ele quer transparecer? Se ele é vítima de alguma coisa, é daquilo que ele tá construindo tijolinho por tijolinho. Ainda é cedo pra dizer porque o doc não estreou no mundo inteiro, mas a crítica já parece ter uma opinião sobre In Whose Name. O The Guardian, por exemplo, diz que o filme é um retrato cru do declínio do Kanye e que a produção acaba deixando mais perguntas do que respostas. Já a Variety concluiu que, mesmo sendo íntimo, o doc consegue ser frustrante, porque não tem nenhuma moral clara ali. É como se o filme não tivesse um sentido, uma mensagem. Tá, mas por que eu vi isso? Por que eu tô assistindo essas coisas? Era pra mudar alguma coisa no meu jeito de ver o Kanye? Ou era só pra eu ver que ele se tornou exatamente quem eu achei que ele tinha se tornado? Os poucos pontos de elogio pro filme citam a franqueza em mostrar cenas que outras pessoas varreriam pra debaixo do tapete. Então, pelo menos, o Kanye não escondeu as suas explosões. Mas é inegável que falta um contraponto nesse documentário. Falta alguém pra argumentar, falta alguém pra contextualizar o que a gente tá assistindo. Falta um produtor, um diretor atrás das câmeras. Eu acho que, tipo assim, é meio que um emaranhado de cenas que só juntaram na edição e postaram, tá ligado? E tipo assim, não é um sentido literal da palavra, tá ligado? Realmente deveria ser ter um sentido isso tudo, tá ligado? Isso aí é só um emaranhado de cenas do Kanye West vivendo como uma pessoa rica e perdendo patrocinador, explodindo, tá ligado? Meio que vivendo a vida de celebridade dele, tá ligado? Tem que ter um sentido o filme. Só virou um monte de cenas da vida do Kanye West. Câmeras perguntando, e aí, Kanye, o que você achou sobre isso? E quando você fez isso, o que você sentiu? Ah, mas você não acha que isso e isso? Falta alguém ali pra dar um rumo pra história. A gente só tem um compilado de cenas aleatórias. É como se ele tivesse ligado uma câmera e gravado um reality show da vida dele nos últimos 6 anos. E ele julga tanto a Kim Kardashian por fazer isso. The Kardashians tem muito mais narrativa do que esse documentário. Até as pessoas mais importantes do Kanye aparecem só de relance no documentário pra dar alguns insights que todo mundo do lado de fora também tava tentando dar. A Kim, numa cena, aparece chorando e dizendo que a personalidade do Kanye não era assim, alguns anos atrás. A Kris aparece como alguém que tenta aconselhar e não é ouvida. O Pharrell Williams aparece pra pedir que o Kanye tenha cuidado com as suas escolhas autodestrutivas, mas é só isso. Aparições relâmpago. A gente vê uma cena curta de alguém dizendo: Kanye, você mudou, Kanye, você não era assim, Kanye, cuidado. E só. Não muda em nada a narrativa da história, não faz o Kanye refletir, as cenas continuam e continuam vindo. No fim, o que In Whose Name entrega? Não é uma narrativa de redenção e não é uma narrativa de o homem por trás do ícone, é só uma filmagem que mostra o Kanye tomando decisões conscientes sobre cortar contatos com o resto do mundo, achando que isso vai transformar ele num homem livre de qualquer manipulação. É isso do documentário. O doc só mostra essa ambição do Kanye em ser uma espécie de mártir, em ser uma espécie de líder revolucionário, sendo que o que tá em tela é um homem vivendo uma ego trip regada a políticas extremistas. Então assim, só terminou de enterrar aquilo que todo mundo já tinha feito até missa do 7º dia. No caso, a imagem do Kanye West. Complicado, galera, complicado. Comenta aí o que você achou de toda essa história. Se você gostou desse vídeo, já viu o meu último sobre o livro chocante da Priscilla Presley? Tá bem legal, dá uma olhada lá. Não esquece de deixar um like se você viu o vídeo até aqui, é porque você gostou. Se inscreve no canal para ficar por dentro de mais coisas que acontecem em cultura pop. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu agradeço, como já dito antes. É isso, a gente se vê no meu próximo vídeo. Comenta aí o que você achou desse documentário caótico, confuso, bagunçado, que não chega em lugar nenhum e que é um show de egocentrismo na tela. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Valeu, Fifo. Mas eu achei interessante a moto. Bom, eu achei interessante esse negócio de mostrar cenas da vida real do Kanye, mas só um The Kardashians, mas um pouco menos cortado, só ceninhas e mostrando como realmente o Kanye West é, tá ligado? E como uma pessoa pode se tornar tão decadente a esse ponto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o like e tchau.